Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Fala Calazans, sexta-feira, final de semana chegando, e como sempre vamos começar citando uma palavra para abençoar a sua vida. E a palavra bíblica de hoje está lá no Salmos de número 100, no versículo 5, que diz assim: Porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre, sua fidelidade acompanha todas as gerações. É muito importante que você mantenha isso no seu pensamento, que você não permita que a sua cabeça, a sua mente seja dominada pelas informações da crise. Se você permitir ser dominado pelas informações da crise, certamente você entrará em crise. Lembre-se todo dia e abra a sua boca para dizer que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Pouco importa coronavírus, pandemia, situação financeira difícil, Deus é fiel na sua vida, Ele é fiel na sua família e a fidelidade dele dura para sempre. Como sempre, nós falamos de conjuntura nacional e o que nós temos observado nacionalmente continua sendo aquela grande guerra midiática contra o governo Bolsonaro. É claro que nós não concordamos com toda a postura do presidente Bolsonaro, mas vejamos, últimos acontecimentos dessa semana. Foi noticiado que no Rio de Janeiro houve a compra de respiradores de uma empresa que claramente não tinha condições para entregar aqueles respiradores, causando um prejuízo milionário para o Estado. Ontem também a mídia noticiou a compra de respiradores chineses por parte do governo do estado de São Paulo, de uma empresa que também não tem condições de entregar, e agora o governo não sabe se vai receber ou não os respiradores, apesar de já ter pago esses respiradores. Por outro lado, o foco da grande mídia continua sendo na postura do presidente, no jeito que ele fala, no que aconteceu naquela reunião de ministros. É a primeira vez na história, eu como advogado estou abismado com isso, de imaginar que o judiciário tem interesse em saber o que aconteceu em uma reunião fechada de governo, seja ele estadual, municipal ou nacional. O que foi dito numa reunião não é de interesse de outro poder, porque é próprio do poder executivo. Somente seria de interesse do poder judiciário se houvesse claramente o cometimento de um crime. A simples manifestação da opinião, uma fala por si só, sem a consolidação de nenhum ato, não é crime. E para mim, essa tentativa, essa ação do Supremo Tribunal Federal de ficar exigindo a visualização daquela reunião e agora ainda podendo divulgar a reunião para o público é um atentado contra o poder executivo e um atentado contra a democracia. Eu fui na Cooper Vidros, você conhece a Cooper Vidros? Puxa o VTzinho aí. Bom, gente, eu estou aqui na Cooper Vidros, a cooperativa que faz a reciclagem de vidros aqui em Maringá. E sabe aquele vidro, né? Aquele vidro que a gente usa, o refrigerante, enfim, e todas as coisas que depois vai para o lixo, a gente não sabe o que acontece com ele. Essa cooperativa aqui, ela pega aquele vidro que está inteiro, ela devolve para a indústria. O que não tem condição de ser devolvido inteiro para a indústria, ele é triturado aqui, preparado um novo material que vai para a indústria para que vire um novo vidro e assim ele não fique no meio ambiente, poluindo o meio ambiente, causando inclusive incêndio, né? Porque vidro é um ótimo causador de incêndio. Olha que coisa interessante, gente. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês aqui, né? Vocês vão ver aqui pelo fundo a quantidade de material, o barulho, as pessoas que trabalham aqui. Essas pessoas que trabalham aqui trabalham num sistema de cooperativa, ou seja, são trabalhadores, são famílias que vivem disso aqui. Então é muito importante que você na sua casa faça a separação do material, entendeu? Especialmente a separação do vidro, porque olha que trabalho fenomenal realizado aqui. A gente fica na nossa vida, na correria do nosso dia a dia, consumindo, a gente não sabe que para manter o nosso padrão de consumo, seja alto, seja baixo, tem essa galera aqui, ó, mais do que especial, que trabalha para fazer com que o meio ambiente seja preservado e que trabalha de forma inteligente, transformando aquilo que seria um lixo em economia e fazendo com que possa ser reutilizado, reaproveitado, movimentando a indústria. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui também. Olha só, vou vir aqui, mostrar aqui o que eles fazem. Olha só, isso aqui é garrafa PET, certo? Isso aqui é garrafa PET também, que já está devidamente preparado, que vai voltar para a indústria. E aqui algo que é extremamente prejudicial para o meio ambiente, que são aquelas
aquelas caixas Tetra Pak, né? Mais ou menos isso. Trabalho fenomenal esse desenvolvido pela Cooper Vidros, e na segunda-feira nós teremos uma matéria especial lá com a presidente da Cooper Vidros, a dona Dulcineia. E nós estamos recebendo hoje aqui o delegado Luiz Alves, delegado de Maringá, que tem feito um trabalho excelente e vai bater um papo com a gente hoje. E antes, Luiz, doutor Luiz, ou Luiz, né? Eu quero só informar para vocês que nós estamos numa distância segura por conta da situação da pandemia, porque nós sabemos dos cuidados necessários. Doutor Luiz, bem-vindo ao nosso programa, um prazer recebê-lo aqui nessa manhã. Primeiro, na sua saudação para o nosso pessoal. Agradeço o convite, Calazans, e um bom dia a todos aí. Estamos aqui à disposição sempre para poder passar aí para a população as melhores informações possíveis. Doutor Luiz, nós conversávamos antes da gravação do nosso programa sobre uma situação que até nós concordamos aqui, bastante complicada, que é em relação à falta de noção de autoridade que a sociedade está vivendo hoje, sobretudo a juventude, na escola, e isso se reflete lá no crime também, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre a escola, essa questão de tirar a autoridade do professor e dar uma super prerrogativa para os alunos aí, que parece que quem manda lá dentro é o menino e não é mais o professor? Situação complicada e que acaba gerando impacto, obviamente, na criminalidade, né? O jovem ali, ele tem dificuldade de se ajustar às regras básicas, que são regras escolares, né? E que falta ali, por vezes, uma falta de orientação até familiar. Mas situações que a própria sociedade, às vezes, por interpretações equivocadas da legislação, acaba por achar que não pode, que as crianças, os adolescentes só têm direitos e não têm deveres. Escola, por exemplo, vamos dar um exemplo como você deu escola. Escolas têm regras e quem tem que se submeter à regra da escola é o aluno que está entrando, são os pais dos alunos, e não a escola se submeter à vontade de aluno ou de pai. É uma situação complicada. Então tudo começa pela base. Se a escola tem uma regra de não se usar, por exemplo, boné dentro da sala de aula, isso tem que ser cumprido. Não é o aluno que vai decidir se ele tem que usar boné na sala de aula ou não. E tem gente que fala que isso é uma questão de liberdade, que é a pessoa que decide. Só que essa falta de visão do que é regra, do que é autoridade, depois que ele está fora da escola, é o cara que depois vai cometer o crimezinho e acaba comprometendo o futuro dele inteiro. Essa falta de ordem, essa falta de autoridade, ela acaba por jogar esse jovem aí nas mãos de quem? De marginais. Acaba por aumentar a possibilidade daquele adolescente se marginalizar, porque ele está solto na sociedade, está vivendo sem regra, vamos dizer, está vivendo fora da lei. Isso tem que mudar hoje. Muitos desses marginais aí, adultos, eles tiveram, obviamente, uma educação deficitária, por isso que se enveredaram nesse meio. Então, o que nós sempre somos chamados a responder, a opinião, e sempre falamos, a autoridade tem que começar de casa, quem educa é a família. Escola ensina, e o ensinamento ele tem que ser regrado. Agora vamos tornar isso um pouco mais polêmico aqui. A educação tem que começar de casa, aquele menino que chega lá na escola desrespeitando o professor é porque ele já não aprendeu bem. Mas esse problema acontece, ele é objetivo, a gente não consegue entrar na casa da família e resolver o problema. Então qual que é a sua opinião, por exemplo? Se a escola tem uma postura mais rígida, não autoritarista, claro, não totalitária, mas uma posição rígida de dizer para aquele aluno, de ensinar para aquele aluno que ele tem que obedecer ao professor, inclusive de criar um sistema até mesmo de punição, de responsabilização pelos atos que ele comete lá dentro da escola. Qual que é a sua opinião sobre isso? A opinião é que isso tem que acontecer sempre. Isso tem que ser um regramento, isso tem que ser um padrão a ser seguido. O aluno não pode chegar na escola, já vimos casos aí, midiáticos, de aluno chegar e agredir professor. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso não pode chegar, isso não poderia nem ser cogitado, mas já aconteceu. E um detalhe é o seguinte, o aluno que chega e agride o professor, antes da agressão física, ele com certeza já xingou o professor, ele com certeza já foi super indisciplinado na sala de aula, ele já passou por uma série de situações que já poderia ter sido evitada. Você concorda com isso? Os pais, os responsáveis, tem que ser chamado a responsabilidade, Calazans. Tem que ser chamado pelo primeiro ato de desordem desse aluno na escola, tem que ser chamado os responsáveis e falar, o seu filho fez isso, fez essa coisa errada, ele tem que ser corrigido, senão a escola aqui vai ter que tomar providência, porque olha só, aquela massa fala, aquela criança é mal educada, aquela criança quando se sugere que aquela criança é mal educada, está sugerindo que foi a escola que mal educou ela, ou foi o responsável, o pai, que não deu a educação correta? Educação é de casa.
Educação é de casa. Escola vai ensinar, vai colocar conteúdo sobre essa criança. Agora, educação basilar, de respeito, de responsabilidade, de amor ao próximo, isso tem que sair de dentro de casa e tem que ser cobrado também. E uma palmadinha. Olha só, a gente foi criado um método antigo, né? Foi criado um método antigo. Eu apanhei um monte. O pai, graças a Deus. Pai e mãe responsável tem que ter autoridade pelo filho, senão nada funciona. Senão é o filho que vai ter autoridade sobre o pai e sobre a mãe. Isso é um descalabro. Então pai e mãe tem que ter autoridade sobre o filho. Agora, como isso vai ser feito, não é o Estado que vai ensinar isso. O pai tem que saber o limite dele. Obviamente que não se pode torturar filho, não se pode agredir, maltratar, mas tem que se ter autoridade. Criança tem direito? Um monte. Adolescente tem direito? Um monte. Só que também tem um monte de deveres para poder se encaixar no meio social. Luiz Alves, delegado de Maringá, obrigado pela presença, uma grande autoridade. Precisamos valorizar e respeitar as nossas autoridades. Siga Luiz Alves nas redes sociais também, que a gente vai colocar aqui no nosso programa. Deus te abençoe, um ótimo final de semana. Segunda-feira, programa especial com a Cooper Vidros.